descanse nas palavras de rendição. Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Que palavra! Está consumado. O triunfo foi completo. A vitória chegou. Declare isso aí agora na sua casa, aonde você estiver. Declare aí agora: o triunfo foi completo, a vitória chegou. Rendição, no contexto da palavra de Jesus da cruz do Calvário, não foi rendição ao diabo, mas entrega para o Pai. Isto é o poder, isso é a vitória. Agora nós temos esperança para vencer, querido, em todas as áreas da nossa jornada, por meio de Cristo Jesus, porque Ele conquistou tudo por nós. Quando estamos nos sentindo derrotados, temos que lembrar de que tudo ficará bem no final, por causa do triunfo de Jesus em acabar com o poder do pecado, da morte e do diabo. Jesus venceu. Jesus governa tudo e todos ao lado do Pai por toda a eternidade. Olha essa palavra em Efésios 1, 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Isso significa o quê, meus amados? Significa que podemos avançar, mesmo quando nós perdemos, e coloque isso daí entre aspas, algumas batalhas durante a jornada da vida, ou quando parece que a vitória não chegará. Com Jesus temos a certeza da vitória e do triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Pense nas possíveis derrotas em sua vida, aquelas áreas em que você parece não ser suficientemente forte ou capaz para vencer. Talvez você esteja lutando para vencer algum tipo de pecado ou vício e não tenha chegado a lugar nenhum. Talvez esteja tentando reatar um relacionamento, mas até agora nada aconteceu. Talvez você tenha feito o que todos lhe disseram para fazer. Você foi atrás de um sonho, mas ele acabou num fracasso humilhante. Talvez tenha lutado contra a injustiça, mas o outro lado venceu. Talvez tenha recebido um diagnóstico médico e está escancarando a possibilidade de não mais recuperar a saúde completamente. Eu não sei. Talvez muitas outras derrotas você tenha vivido na tua vida, querido. E aí você deve estar pensando assim: é desanimador, pastor. Com certeza, querido. Mas isso é realmente o fim da esperança para você? Você acha que deve desistir, que deve parar, que não deve continuar? Eu digo para você: não, não desista. A vitória de Cristo é certa na tua vida. Veja como o apóstolo Paulo relata a sua percepção acerca disso. Olhe essa palavra para a tua vida, para a tua casa, nesse momento que vivemos. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós somos renovados dia após dia, por causa dessa palavra. Por isso a sexta palavra em nossa jornada espiritual nos traz que pelo poder da entrega podemos ter a certeza da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse brado que Cristo deu na cruz do Calvário garante para nós uma vida de triunfo, de conquista, de vitória. Quando ele fala tudo está consumado, e ali ele gritou, ali foi um brado, dizendo assim: olha, agora está selada a vitória de todos vocês. Perceba que nas 5 primeiras milhas, ou seja, nas 5 primeiras mensagens, nós recebemos perdão, salvação, um relacionamento com Deus e sua família, maturidade e satisfação na fonte eterna que é Jesus. Hoje nós vamos trilhar o caminho da vitória. Não existe coincidência, existe providência.
existe propósito. Porque essa mensagem hoje, exatamente hoje, o caminho da vitória, hoje é a palavra da vitória, hoje é o jejum da igreja no Brasil, hoje é o povo de Deus, aleluia, no Brasil, já celebrando, decretando, né, experimentando já, tomando posse dessa vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário. O Brasil hoje pode dar o brado de vitória, porque Jesus nos garantiu essa vitória. Toda a igreja jejuando e orando para que o Brasil experimente o maior avivamento da sua história. E é isto que vai acontecer, que já está acontecendo para a glória do nome do Senhor. Receba essa palavra na tua vida, na tua casa, de esperança, de poder, de vida, de vitória, de triunfo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero te dizer uma coisa: descanse. Quando nós temos a convicção da vitória, nós não nos desesperamos, nós não temos medo, sabe, nós não recuamos, nós não desistimos, nós somos criativos, nós acreditamos que Deus está se movendo. Então descanse nas palavras de rendição. Jesus não se rendeu, sabe, ao diabo, Jesus se rendeu ao Pai, e ali Ele consumou a nossa vitória. Descanse nas palavras dEle. Creia na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. Eu lhe disse Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe, querido, não demore a crer no poder da ressurreição, da vitória. Tem uma história na Bíblia que é relatada nos evangelhos, dos dois discípulos no caminho para Emaús. Eles ouviram os relatos da ressurreição, mas eles não acreditaram de imediato. Eles estavam em Jerusalém, no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, voltaram para Emaús, e no meio do caminho eles estavam tristes, porque o Mestre, o Salvador, havia morrido. E Jesus então se coloca ao lado deles, e começa a lhes expor as escrituras e falar para eles, porque eles haviam ouvido falar da ressurreição, mas eles não creram de imediato no poder da ressurreição, no poder da vitória. Muita gente ouve sobre a vitória, muita gente ouve a palavra de Deus, mas não toma posse dela, não acredita nela, não se porta como ela sendo verdadeira para a sua vida. Eu quero te dizer, querido, em nome de Jesus, a vitória já foi selada. Isso acontece muitas vezes com as pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. A palavra de Deus em João 20, 27 e 29, enfatiza isso. Quando Tomé, um dos discípulos de Jesus, disse: olha, eu não creio que ele ressuscitou. Eu só creio se eu colocar a mão, sabe, nas mãos dele, aonde estava lá o cravo. E aí Jesus então, querido, tem essa palavra aqui, ó. Jesus aparece onde estão os 12, e Tomé estava ali, e ele diz assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, entenda a mão, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu, mas felizes os que não viram, mas creram. Esse convite de Jesus, querido, que não seja necessário você ver para crer. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Você quer ser feliz? Creia primeiro. O poder da ressurreição está disponível para você. Busque, creia, receba e se transforme pela ressurreição de Cristo Jesus na tua vida. A palavra de Deus em Romanos 6,4 diz: portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Os discípulos aprenderam, os discípulos creram após a ressurreição de Cristo e passaram a ser testemunhas desse grande poder em todo o mundo. A Bíblia diz em Atos 4,33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, com grande
poder. Este é o estilo de vida daqueles que creem no poder da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então descanse nas palavras de rendição. Uma segunda coisa importante para que você descanse, para que você experimente isso: mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Mantenham-se firmes, mantenha a sua fé, seja constante em fazer o que você sabe e deve fazer. A vitória de Cristo nos enche de confiança para lidar com o que nós temos que enfrentar agora. Enfrentar agora. Se você for mal compreendido, querido, mantenha-se firme. Se você for tentado, mantenha-se firme. Se você for ferido, mantenha-se firme. Se você for amedrontado, ameaçado, mantenha-se firme. Se você estiver com problemas, mantenha-se firme. A vitória já foi alcançada na autoridade de Cristo que está sobre a tua vida. Mantenha-se firme. Essa é a palavra da hora, do momento. Mantenha-se firme diante das instabilidades que estão por aí. Em nome de Jesus. O triunfo te espera logo ali na frente. Olha ali, olha para ali. Essa é a vitória do Senhor. Confie no jeito de Deus e no tempo de Deus. Agarre-se à esperança. Olhe para frente com a expectativa e com fé. Nada vai abalar aqueles que estão alicerçados na rocha, meu querido. Nada. A Bíblia nos traz um exemplo acerca disso em Mateus 7. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A rocha é a palavra vivida, não somente ouvida, mas a palavra vivida. Se você quer descansar, descanse nas palavras do nosso Senhor. Terceira coisa importante: caminhe na esperança, na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha, querido, você pode dizer para a pessoa que está próxima de você aí na tua casa: você é abençoado, você não será abençoado, você já é abençoado. A palavra é essa. Você não será abençoado, você já é abençoado. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais já estão disponíveis para você. Todas elas. Todas elas. Entenda isso. Muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como faço. Faça isso, faça aquilo outro, que você será salvo. Mas esta é a essência da lei e que nunca poderíamos cumprir. O nome que devemos soletrar para o evangelho é feito. Está consumado. A vitória está selada. Tudo já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. O pecado já foi resolvido. O perdão está disponível. A acusação já foi recebida e substituída em Cristo. A dívida já foi paga. A punição já foi aplicada em Jesus. Tudo já foi feito integral e perfeitamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toma posse dessa palavra. Já está selado. Já está selado. O Senhor já nos deu essa vitória. Tudo já está resolvido.
porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos, e essa é a palavra que sai da boca de Deus, aleluia, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a nossa nação, para os governantes dessa nação. Essa é a palavra, já está tudo consumado, a vitória já está selada, aleluia. Essa é a palavra. Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer muita coisa para alcançar algo de Deus. Deus não nos dá as coisas porque nós fizemos alguma coisa para Ele. Tudo que Deus nos dá por causa da graça. Nós recebemos porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é justo, não porque nós merecemos alguma coisa. Queridos, confie, tome posse, caminhe com fé nas promessas de Deus. Está consumado, está feito, está concluído. Você venceu porque Ele triunfou. Nós vencemos porque Ele triunfou. Nós temos essa certeza porque Ele triunfou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra aí, é uma palavra boa para a tua vida, é uma palavra boa para a tua casa, é uma palavra boa para os seus parentes, para os seus amigos, é uma palavra que faz toda a diferença. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber esta vida, essa certeza, essa convicção de vitória, querido. Essa palavra que você tem que receber, essa palavra que você tem que compartilhar, essa palavra que você tem que transmitir. É algo poderoso de Deus para nós nos dias que nós estamos vivendo. Não só a nossa nação, mas tantas outras nações que estão vivendo esse tempo de adversidade, de crise. E de muita crise, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo hoje estão paradas. Você sabe o caos que isso traz, meu querido? Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus continua sendo soberano. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer mais uma coisa, querido. É no meio do caos que Deus entra com a palavra e diz assim: haja luz, e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele liberta, a palavra dele traz do caos, coloca ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos na nossa bandeira ordem e progresso. E aonde há o caos hoje, tenha certeza, querido, que a ordem e o progresso vai prevalecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor se levantou, porque a igreja do Senhor está alerta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas uma outra coisa importante para você descansar: nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras de consumação, de triunfo, de vitória. Deixa eu te dizer, resista contra Satanás e seus demônios. Olha a palavra de Deus em Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo é um derrotado, você é um vencedor. Se você está com alguém sentado aí agora, sabe, recebendo, participando, diga para ele isso também: olha, o diabo é um derrotado, nós somos vencedores. A maior reviravolta da história da humanidade aconteceu na cruz, cara. Tudo mudou, tudo foi transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz, querido, essa palavra, que ele, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A derrota de Satanás foi um espetáculo público, e ele achava que ele estava com a vitória. Na verdade, a morte de Jesus foi um espetáculo público da derrota de Satanás, querido. Mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor no pilar da cruz de Jesus, Deus estava entalhando um permanente vencedor.
Louvado seja o nome do Senhor. Então aonde você olha hoje, sabe, aquilo chamar assim perdedor, você apaga e coloca assim vencedor, porque Cristo consumou a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido, mediante a nossa fé e obediência a Deus, vamos resistir a Satanás e ele fugirá de nós. Vamos avançar contra o diabo e arrebentar com as portas do inferno. Resista às mentiras de Satanás que tem chegado na tua casa, que tem chegado no teu coração e na tua mente. Resista, querido, toda forma de mentira, de engano que tem chegado até o teu coração. Encha o teu coração e a tua mente com a palavra viva, com a palavra que traz e que gera em você vitória, expectativa, sabe, de coisas grandiosas que Deus já está fazendo. Vamos arrebentar com isso em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia diz, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não vão prevalecer. Esse vírus, essa praga que está aí, não vai prevalecer. Toma posse, declara, sabe, em nome de Jesus, na tua casa agora aí, querido, você vai fazer uma oração e você vai declarar, olha, essa praga que está aí, ela não vai prevalecer, porque o nome de Jesus é sobre todo nome, que a palavra que sai da boca de Deus é a palavra viva e eficaz, é a palavra da vitória, é a palavra que derrota e destrói toda artimanha do inimigo, toda doença, todo pecado. Em nome do Senhor Jesus, não há outro nome maior do que esse nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ei! Xaracatarabashuri cantaramanamasuri andalamanai. Xetarabashuri cantalamanás. Lembre-se que aquele que está em você é maior do que aquele que está fora de você, do que aquele que está no mundo. Aleluia! Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, diz a palavra em 1 João 4,4. Recebe essa palavra no teu coração, na tua vida, sabe, o que está em você é maior, o que está em nós é maior, sabe, é a palavra viva, é a palavra encarnada, é a palavra que veio, é a palavra que mudou, é a palavra que mudou o mundo. A palavra que estabeleceu uma divisão na história do mundo. O antes de Jesus e o depois de Jesus. Olha, eu quero profetizar aqui, eu quero fazer uma declaração aqui agora. Sabe qual é a declaração que eu quero fazer e quero profetizar? Que o Brasil e a igreja do Senhor no Brasil vai ser conhecida com antes dessa praga e depois dessa praga. Vocês vão saber, vocês vão experimentar o que vai acontecer. E você vai concordar com esta palavra. O antes e o depois dessa praga que tomou conta do mundo, que se espalhou no mundo, que chegou até aqui a nossa nação. Você vai saber disso, você vai ver isso. Se você não crê, você vai ver, mas você não será feliz como aqueles que agora vão crer, para que depois eles vejam. Deixa eu falar para você, querido. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo encher o teu coração de mentiras. Em nome de Jesus, vamos vencer. Vencer pela palavra, viva essa palavra. Cuidado com o que você está fazendo agora. Esse tempo é um tempo que Deus está chamando a igreja dele para perto dele. Um tempo de arrependimento, de confissão, de conserto, de alinhamento, sabe? Todos aqueles que são membros, sabe? Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Sabe, querido, você que está ouvindo essa palavra, se conserte com Deus, se alinhe com Deus, em nome de Jesus.
Deixa Deus agir na tua vida. Não se misture nesse momento. Esse é um tempo que o evangelho do Senhor voltará à sua origem. Um evangelho genuíno, não um evangelho misturado. Não um evangelho onde as pessoas querem fazer do jeito deles. Um evangelho onde as pessoas querem, serem reconhecidas através de rede social. Não um evangelho onde as pessoas querem negociar o amor de Deus. Não, você vai ver, Deus está trazendo a igreja dele de volta, para que a igreja viva o evangelho genuíno, o evangelho de entrega, o evangelho de santidade, o evangelho de verdade, o evangelho que confronte o pecado e ame o pecador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É esse evangelho. Não deixe o diabo te enganar, distorcendo o evangelho na tua cabeça e no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, receba, querido, essa palavra. Conserte-se em casa, conserte-se com Deus. Entra no teu quarto, chora diante de Deus, confesse diante do Senhor. Quanto tempo o diabo vem te enganando, distorcendo, e você tem tentado viver um evangelho que seja conveniente a você e não ao evangelho puro e genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, gente, muita coisa está sendo purificada e limpa. Você vê essa quantidade de live, essa quantidade de pessoas falando, ministrando. Você vê milhares de pessoas antenadas, conectadas, pastores, igrejas. Você vê tanta coisa sendo mobilizada. Tanta coisa que não existia e passou a existir de uma hora para outra, porque a igreja foi colocada diante da parede. E Deus disse: ei, igreja, é tempo da grande colheita, é tempo do despertamento, é tempo da purificação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de não querer agradar ao homem, mas agradar a Deus. É tempo de não querer agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. Aleluia, aleluia. Querido, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Não deixe o diabo prevalecer sobre a tua vida com as suas mentiras, com as suas artimanhas, com os seus sofismas, sabe? Aquilo que parece ser verdade, mas não é. Aquilo que muitas vezes parece ser uma meia-verdade. Ontem eu ouvi isso, sabe? Que uma meia-verdade é muito mais difícil do que uma mentira. Porque a meia-verdade parece que dá a sensação de que aquilo é uma verdade, mas não é. Foi o que Adão fez com Eva, uma meia-verdade. Ele distorceu. Querido, receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Descanse sim na palavra que Jesus Cristo tem te dado. Sabe, a palavra de rendição, se renda a Ele, se renda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que é pai, você que é filho, você que é filha, você que é esposo, você que é esposa, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o domingo de Ramos. Ei, hoje é a entrada. Ei, xarabachuri cantaramassuri andalamaná cantaramana. Ei, talabachuri. É a entrada do Senhor Jesus. É Jesus entrando na cidade. Aleluia. Olha, é o dia, começa. Deixa eu te dizer uma última coisa. Viva acima do medo da morte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quantas pessoas escravizadas pelo medo da morte? A morte foi vencida, Jesus ressuscitou. Você está livre do medo da morte. Não viva com medo da doença ou da morte. Não viva com medo do coronavírus. Viva na certeza da vida pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense nisso. Jesus matou a morte morreu. No máximo, o que a morte pode fazer na vida de um salvo é jogar ele nos braços de Deus para a eternidade. Vou repetir isso para você. No máximo,
o que a morte pode fazer na vida de um salvo é jogá-lo nos braços de Deus para a eternidade. Na cruz, o acusador foi condenado, o devorador foi devorado, a morte foi assassinada. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Leia, atente, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre os seus sentimentos. Liberte-se, lance fora todo medo. Renda-se ao Senhor, está consumado. Chegou a hora de você dizer sim para Deus. Chegou a hora de você se render para o Senhor. Você que ainda não rendeu, não entregou a sua vida a Jesus. Você que já entregou, mas vive uma vida dúbia. Uma vida, em que ali o pecado tem reinado na tua vida. Entregue-se, confesse, se renda, de vez ao Senhor. Receba de Deus a palavra de triunfo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele fez tudo por você. Agora você é mais que vencedor. A Bíblia diz que em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, o que você fará em resposta a tão grande amor e vitória por sua vida?